Bom, vamos para mais uma. Um total de 30.000 unidades de determinado produto seria produzido por 6 máquinas, todas idênticas, trabalhando ao mesmo tempo durante 5 horas e 30 minutos de forma ininterrupta. No exato instante em que se produziu metade das unidades, 2 das máquinas quebraram e a produção foi automaticamente interrompida em todas as máquinas. Após a retomada do trabalho, o restante das unidades foi produzido pelas 4 máquinas não quebradas nas mesmas condições iniciais. Dessa forma, contando apenas o tempo em que as máquinas estiveram em funcionamento, a produção toda foi concluída em um período de tempo de aproximadamente. Então vamos lá, vejam que, primeiro, ele fala que um total de 30.000 unidades de algum produto foi produzida por 6 máquinas, todas idênticas e trabalhando ao mesmo tempo, durante 5 horas e 30 minutos. O fato de dizer que é idêntica é mostrar que vai ser constante a produção, você não vai ter uma mudança e de forma ininterrupta. Então, de um tempo para outro também você não teve mudança, mantendo essa questão de proporcionalidade. Então, a gente tem aqui produtos, que eu vou chamar de P, máquinas, que eu vou chamar de M, e tempo. E o que a gente faz é primeiro ver essas relações entre essas 3 grandezas que estão relacionadas. Veja que em todas as situações foram produtos, máquinas e tempo. Quando você, vou pensar aqui em máquinas da frente, produto. Produto, máquinas e produto. Quando você aumenta a quantidade de máquinas, fixando o tempo, veja que o produto vai aumentar. Mas fixando a quantidade de produtos, quando se aumenta a quantidade de máquinas, o tempo de produção diminui, que nem fizemos em questões anteriores. Então nós podemos já criar essa relação. Além disso, vamos lá. A questão diz que 30.000 unidades foram produzidas por 6 máquinas durante 5 horas e meia. 5 horas e 30 minutos. Só que aí, no instante que produziu metade das unidades, ou seja, metade de 6, ou metade de 30.000, que é 15.000, 2 máquinas quebraram. Então, antes que isso acontecesse, antes das 2 máquinas quebrarem, 15.000 foram produzidas, ou seja, pelas 6 máquinas. Certo? Durante. E isso durante 2 máquinas quebraram e a produção foi automaticamente interrompida. Aí não sabe aqui qual foi o tempo, né? Não diz qual é o tempo. E ele diz que depois foi retomada o trabalho com 2 máquinas, como 2 máquinas quebraram, foram retomadas com as 4 máquinas. Então, 4 máquinas, elas produziram o restante em um outro tempo. Vou chamar aqui T1 e aqui T2. E a pergunta foi, para concluir, então esse aqui seria o ideal, né? Só que houve essa quebra, né, aqui, quebrou a máquina. E a pergunta é, em quanto tempo foi produzido? Não será nos 5 horas e meia. Vai ser um valor a mais. Então a ideia é você somar o tempo da primeira etapa, mais o tempo da segunda etapa, e você tem o tempo total. Como M, P e T têm essa relação, vamos criar a fórmula aqui. M está diretamente proporcional a P. Então, M1, P1, M2, P2.
Como o M e o T são inversamente proporcionais, M1 vezes T1, M2 vezes T2. Agora, é só colocar no lugar. Veja que isso vai servir, essa relação vai servir para tanto descobrir T1 quanto descobrir T2. Então a gente compara com o que a gente tem com o que a gente não tem. Então a gente sabe que 6 máquinas durante 5 horas e 30 minutos, vamos converter esse tempo aqui, 300 minutos, mais o 30 minutos, 330 minutos. Então tem que 6 vezes 330 dividido por 3.000, 30.000, né? 30.000 unidades, é igual ao M2, que é do outro lado. Então, 6 máquinas. Um tempo que eu não sei quem é, que é o T1, vezes 15.000, que são a quantidade de produtos. Vem aqui embaixo. Pronto, substituímos, agora é só fazer conta. Esse 6 corta com 6. 30.000 pode simplificar com 15.000, porque 30.000 é o dobro de 15.000, então 30 dividido por 15, né? Corta um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com 0. Fica 30 dividido por 15, que dá 2. Então aqui fica 2. E aqui fica 1. E eu posso também simplificar, se eu quiser, o 330 por 2. Vai dar 1. São pares, ó. 330 é par. Termina em um número par, divide por 2. E o 2 divide por 2, porque todo número divide por ele mesmo. Então aqui fica 1. E o 330 por 2 dá 1. Sobrando 3. 13 por 2 dá 6. Sobrando 1. 10 por 2 dá 5. 165. Pronto. Então como é que fica aqui? T1 de um lado, 1 aqui, 1 aqui e 165. Ou seja, T1 é 165 minutos. Já descobrimos o tempo 1. Vamos fazer a mesma coisa para o tempo 2. A fórmula é a mesma. M1 vezes T1 sobre P1. M2 vezes T2 sobre P2. Pela relação que a gente tirou. Agora a gente precisa descobrir quem é esse tempo 2. Né? Veja que houve uma quebra. Primeiro produziu 15.000 com 6 máquinas e agora 4 máquinas foram trabalhando. Então, substituindo no lugar, a gente sabe que 6 máquinas em 330 minutos produziram 30.000. A pergunta é, se forem apenas 4 máquinas, em quanto tempo, que é esse T2 que a gente quer descobrir, produziriam 15.000, que é a outra metade? Então, a simplificação de mesma maneira. Corta um 0, um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com 0, 30 por 15. Aqui fica 2, aqui fica 1. Eu posso também simplificar o 6 por 2, fica 1, e aqui fica 3. Então a gente tem que 4 vezes T2, aqui embaixo tem 1, então não conta, vai ficar 3 vezes 330, que é 990. Então T2 é o 990 dividido por 4. Quando a gente divide 990 por 4, dá 2, que dá 8, sobra 1. 19 por 4 dá 4, que dá 16, sobrando 3.
30 dividido por 4 dá 7, que dá 28, sobrando 2. Não tem mais um zero para baixar. Você quebra em 10 unidades entrando nos decimais. Fica 5. 20. Então, 247,5 minutos. Então, agora a gente já pode pegar e contar aqui. A gente tem 165 minutos, que foi o T1, o tempo da primeira etapa, mais 247,5 da outra. Então, quando a gente soma 165 com 247,5, dá 412. 60 vezes 6 dá 360. Então, 6 horas seriam 360 minutos. 7 horas passa, vai para 420. Então, vai dar 360, que é 6 horas, mais esses 52,5 minutos. Então, a resposta seria 6 horas, de forma exata, 6 horas e 52,5 minutos. Como ele fala em valor aproximado, seria o item A. Agora vejamos essa quarta questão. Ela diz o seguinte: a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura, B, e ao quadrado de sua altura, D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x, conforme a figura ilustrada. A constante de proporcionalidade K é chamada resistência da viga. Aí a pergunta é: qual é a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira? Bom, então vamos lá. Ele está chamando de S a resistência mecânica. E ele diz o seguinte, que o S é diretamente proporcional à largura B. Então, quando o S aumenta, o B também aumenta. E ele é diretamente proporcional também ao quadrado da sua altura. Então, também diretamente ao quadrado da altura, é a altura D. E inversamente proporcional, então, quando o S aumenta, ao quadrado da distância entre os suportes, que coincide com o tamanho x, ou seja, o quadrado de x. Então, considerando K a constante, o que a gente tem? Que o S vai ser igual a 1K vezes, como é diretamente proporcional com B, B vem aqui. É 1K vezes 1B. Como também é diretamente proporcional a D elevado a 2, então vai ser 1K, que a gente está colocando como se fosse um só, vezes 1D elevado a 2. E inversamente proporcional à distância do suporte, que é o x ao quadrado. Então seria o S igual a 1K vezes o inverso disso aqui. Ou seja, o x ao quadrado vem da parte de baixo. Né? Porque seria isso aqui, vezes 1 sobre x ao quadrado. Então fica um S igual a K vezes, você pode colocar tudo em uma coisa só, K vezes B vezes D ao quadrado, vezes 1, né? Que é isso aqui. Embaixo, como se tivesse 1 em cada um. 1 vezes 1 vezes 1 vezes x ao quadrado e x ao quadrado. Então é essa a fórmula. Ou seja, item A. Uma outra questão similar a essa foi essa do Enem de 2024.
É necessário lembrar que a unidade ela acompanha a grandeza da mesma maneira, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui velocidade média. A velocidade média é expressa por uma razão entre grandezas, que é distância e tempo. A unidade de distância pode ser, por exemplo, metro. E a distância e a unidade de tempo, segundos. Então, essa unidade, metros por segundos, é uma unidade para a velocidade. Então, veja que ela acompanha a direção das suas grandezas. Essa é uma questão que vai levar isso em consideração. Está dizendo que uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo, ou seja, mostrando uma relação de proporcionalidade, né? Que tem uma constância ali. E que a vazão da água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação da caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem. Então é mais ou menos isso aqui. Tem uma tubulação, tem uma entrada de água, e ele está dizendo que na junção da tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana. Então vamos lá. Ó. Aqui tem uma tubulação, despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água. O que significa que a vazão de água dessa tubulação é constante. E na junção dessa tubulação com a caixa d'água, digamos que aqui é a caixa d'água, juntando com a tubulação, tá aqui a tubulação. Nessa junção tem uma membrana aqui, que serve para filtrar impurezas presentes na água, combinando com um bom fluxo. Eis que o fluxo da água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão da água na tubulação. Então, está aqui um fluxo de água, está aqui a vazão, e o fluxo, que é com um φ, é diretamente proporcional à vazão de água. Então, de novo, o fluxo é diretamente proporcional à vazão de água. Só que essa vazão de água ela é medida por mililitros por segundo. Então, é diretamente a vazão. Chama a vazão de V aqui. E é inversamente proporcional à área da superfície. Então, o fluxo é inversamente proporcional à área. Só que veja, se eu for colocar assim, na fórmula de grandezas, o fluxo seria uma constante K vezes V sobre A. Mas o que foi que eu disse? Que a unidade ela acompanha também as grandezas. E o que a gente tem aqui? Que o V, ele é medida a vazão, ela é medida em mililitro por segundo. Então a gente pode ver aqui que o V é ml por segundo. Enquanto que a área é medida em centímetros quadrados, que vai vir na parte de baixo. Ó. Centímetros quadrados. Então essa vai ser a unidade. Você tem ml por segundo do V e você tem centímetros quadrados da área. Como é inversa desse jeito, 1 sobre. Então fica ml S vezes centímetros quadrados. Essa vai ser a unidade.
Acho que aqui está trocado aqui, mas a multiplicação é comutativa. Então, entre as unidades também você pode comutar.